Um ídolo, artilheiro do time no ano anterior, com um dos maiores salários do elenco e que pode estar de saída. Hoje vamos mergulhar fundo na situação do atacante Pablo Vezzet no Vasco da Gama. E o cenário, olha, é tudo menos simples. A gente tem aqui uma pilha de notícias de fontes como GE, Super Vasco, Net Vasco, e todas apontam para um interesse fortíssimo do Cerro Porteño do Paraguai. Nossa missão aqui é desempacotar essa história toda, entender a proposta, o dilema do jogador e principalmente o que essa possível transferência significa para o futuro do Vasco. Não é só um jogador trocando de clube, né? É sobre dinheiro, carreira, tática e o coração da torcida. Pois é. E o que me parece fascinante desde o início é justamente esse choque de duas realidades. De um lado, você tem o status que o Vezzet construiu, ele chegou e, assim, imediatamente virou uma referência. O Pirata, artilheiro do time em 2025 com 27 gols. Isso não é pouca coisa. Do outro lado, a gente tem a realidade fria e pragmática do futebol de alto rendimento. Ele terminou a temporada no banco de reservas. Então a grande questão que paira sobre toda essa negociação é: o que vale mais no projeto de um clube como o Vasco? O ídolo que entrega gols, que tem o carinho da torcida, ou o encaixe perfeito num sistema tático que o novo técnico quer implementar a qualquer custo? Exatamente. É uma encruzilhada. E para a gente entender o caminho que parece mais provável, vamos começar pela proposta que está balançando o jogador, o que de fato o Cerro Porteño está colocando na mesa. As fontes, citando o jornalista paraguaio Juan G. DMC, falam numa oferta de mais de $100 mil mensais. É um salário robusto, sem dúvida. Sim, mas aqui está o pulo do gato. E é uma jogada muito inteligente do Cerro. Se você converter esse valor, ele é na verdade um pouco menor do que o que ele ganha no Vasco hoje. A proposta do Cerro não vence pelo salário mensal. Ela vence pelo tempo. Eles não estão competindo no valor, estão competindo na segurança. Ah, então é aí que está o detalhe crucial. Eles estão oferecendo um contrato de 3 anos. Para um jogador que está prestes a fazer 38 anos, isso é mais que um contrato, é quase um plano de carreira para o encerramento. É um atestado de confiança que, vamos combinar, poucos clubes dariam a um atleta da cidade. É a definição do que a gente chama no futebol de o último grande contrato. E para entender o peso disso para o Vezzet, a gente precisa olhar a trajetória dele. Ele não foi um garoto prodígio que saiu do Argentinos Júniors para o Real Madrid aos 19 anos, sabe? Ele construiu a carreira em clubes menores na Argentina, ele ralou muito. A grande valorização financeira dele veio tardiamente, já com mais de 30 anos, quando ele chegou ao Brasil. Então, para ele, a chance de garantir 3 anos de estabilidade financeira em alto nível não é só um bônus, é a coroação de uma carreira inteira de luta. É a tranquilidade para ele e para a família. E quando a gente coloca os números lado a lado, o dilema fica ainda mais claro, quase matemático. A matéria do Super Vasco fez essa conta. E é impressionante. Vamos lá. No Vasco, o cenário atual é de 1 ano de contrato restante, com um salário de R$900 mil por mês. Um salário altíssimo. De protagonista, se a gente incluir o 13º, estamos falando de um pacote de 11,7 milhões de reais garantidos para o próximo ano. Mas, e esse é o grande mas, com o status atual de reserva. Ok, 11,7 milhões em 1 ano, sendo reserva. Agora, a proposta do Cerro Porteño. O salário mensal é menor, na casa dos R$700 mil. À primeira vista parece um passo atrás. Só que não é por 1 ano, são 3. E aí a mágica acontece. Quando você multiplica isso por 36 meses, mais os 13º salários do período, o valor total do contrato salta para 25,2 milhões de reais. A conta é simples e brutal. Espera aí, então a gente está falando de 11,7 milhões de reais garantidos no Vasco contra 25,2 milhões no Cerro. É mais que o dobro. E com a promessa de ser titular absoluto, a referência do time. Honestamente, olhando só para os números e para o status, a escolha parece óbvia. Como ele chegou a esse ponto no Vasco sendo artilheiro do time? E essa é a pergunta que a torcida do Vasco deve estar se fazendo agora. A resposta, ao que tudo indica, tem nome e sobrenome: Fernando Diniz. A questão aqui não é performance.
Ninguém no clube, segundo as fontes, reclama do desempenho ou do profissionalismo do Vegetti. Pelo contrário, o GE destaca que ele é um líder positivo no vestiário, que faz discursos e incentivos mais jovens, ele se dá bem com o Diniz. O problema é filosófico. É tático. Caixe no modelo de jogo. O Diniz historicamente prefere atacantes com muito mais mobilidade. Jogadores que saem da área, que participam da construção, que abrem espaços, que pressionam a saída de bola adversária incansavelmente. O Vegetti é um centroavante mais clássico, né? Um finalizador letal, um homem de área. Exatamente. O Diniz não quer um ponto final no ataque. Ele quer um ponto de interrogação, alguém que se mova e desestruture a defesa adversária. E essa preferência é tão evidente que o próprio clube paraguaio a usa como argumento de venda para seduzir o jogador. É uma situação quase surreal. Como assim? Eles estão usando o técnico do Vasco contra o próprio Vasco? De forma brilhante, a NET Vasco traz uma declaração do vice-presidente do Cerro Porteño que é, assim, cirúrgica. Ele diz, e eu cito, Diniz tem uma maneira muito particular de jogar e ele, Vegetti, provavelmente será a terceira opção no time. Cara, quando seu concorrente usa a filosofia do seu técnico para convencer seu jogador a sair, é porque a incompatibilidade tática se tornou um fato público e notório no mercado. Para a diretoria do Vasco, isso cria um dilema gigantesco. Mas isso não é um risco absurdo para o Diniz e para o Vasco? Abrir mão do seu artilheiro, um cara que comprovadamente faz gols, um ídolo da torcida, em nome de uma filosofia de jogo, e se o substituto que eles trouxerem não render o esperado? A pressão da torcida, que já é enorme em São Januário, pode se tornar insustentável. É um risco altíssimo. É uma aposta convicta no método. A mensagem que a diretoria passa, ao sequer considerar a saída, é de que o sistema de Diniz é inegociável. Mais importante até que o artilheiro do time na temporada anterior. Isso pode ser excelente para a disciplina tática, para mostrar quem manda, mas como você disse, é uma aposta perigosa. Se der certo, Diniz é um gênio que remodelou o time. Se der errado, a primeira coisa que a torcida e a imprensa vão lembrar é mandar embora o pirata que fazia gols para isso. E do ponto de vista financeiro do clube, manter um jogador com salário de R$900 mil no banco também não deve ser uma decisão fácil. De jeito nenhum, ele se torna o que no jargão se chama de um ativo ocioso. É um dos maiores custos da sua folha salarial em um jogador que, na visão do técnico, não é a solução ideal. A saída dele, por mais dolorosa que seja para a torcida, aliviaria a folha de pagamento e abriria espaço no orçamento para buscar exatamente esse perfil de atacante mais móvel que o Diniz tanto quer. Não é coincidência que as fontes já mencionem que o Vasco sondou o Brenner da Udinese, que é um jogador com essas características. Então, para a diretoria, é uma balança. De um lado, o pragmatismo. Economia na folha, dinheiro para reinvestir e a chance de dar ao técnico a peça que ele acredita ser fundamental. Do outro lado, o custo emocional e político. Perder um ídolo, desagradar a torcida e arriscar perder uma liderança importante no vestiário. E no meio desse turbilhão de tática, finanças e política, começam a surgir os sinais mais humanos, mais emocionais. Porque no futebol de hoje, a história não acontece só nos bastidores dos clubes. Ela acontece à vista de todos, nas redes sociais. Sim, e um gesto que poderia passar despercebido em outro contexto ganha um peso gigantesco agora. A NET Vasco apurou que no dia 9 de janeiro, o Vegetti repostou no Instagram uma imagem do Maracanã, da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, com um emoji de coração partido. Um simples emoji. É fascinante como um emoji pode ter o peso de uma entrevista coletiva hoje em dia. Claro, pode ser interpretado de várias formas. Pode ser saudade da atmosfera, frustração com a reserva, mas no timing exato de uma negociação tão intensa para sua saída, a interpretação mais forte é a de uma despedida, ou pelo menos de uma profunda tristeza com a situação. Mostra que, por mais que a proposta do Cerro seja boa, a decisão não é fácil para ele. Ele criou um laço com o Vasco e com a torcida. E o mercado, claro, não dorme. Não é só o Cerro Porteño que está de olho. As fontes indicam que o Internacional também sondou a situação negociando a contratação.
Isso é relevante porque mostra que o valor dele não se restringe a um clube paraguaio. Um dos maiores clubes do Brasil também o vê como uma solução. O que reforça o tamanho do risco que o Vasco está correndo. Se ele for pro Inter e continuar fazendo gols, a comparação será inevitável e dolorosa para o torcedor vascaíno. E o Vasco, sabendo que a saída é uma possibilidade real, já se mexe nos bastidores. O nome de Andrés Vombergar, outro atacante argentino, surge como um possível plano B. Certo, Vombergar. O que essa escolha nos diz? Ele é um outro Vegete? Longe disso. E aí está a prova da convicção no dinizismo. Vombergar, que jogou no São Lourenço, é um atacante de muito mais combate, movimentação e pressão na saída de bola do que o Vegete. Ele não tem o mesmo faro de gol apurado, não é o mesmo finalizador. A escolha dele como possível substituto é sintomática. O Vasco não estaria procurando um novo artilheiro, mas sim uma peça que se encaixe no quebra-cabeça tático do Diniz, mesmo que isso signifique, em tese, sacrificar um pouco da capacidade de finalização. É a função prevalecendo sobre o gol. É a engrenagem sendo mais importante que a peça mais brilhante. E tudo isso está acontecendo muito rápido. As notícias são dos dias 10 e 11 de janeiro, e uma delas dizia que o Cerro esperava fechar o negócio ainda neste sábado, dia 10. Ou seja, a gente está analisando uma negociação fervendo que pode ser definida a qualquer momento. Exato. É um ecossistema. A saída do Vegete não é um evento isolado. Ela provoca uma reação em cadeia. O Cerro se reforça para a Libertadores, o Vasco precisa ir ao mercado, o Inter talvez tenha que procurar outro nome, o Vombergar pode mudar de clube. Uma única decisão em São Januário reverbera por todo o futebol sul-americano. Ok, vamos juntar todas as peças. O que a gente tem aqui é uma encruzilhada clássica, mas com contornos muito modernos. Para o Pablo Vegete, é a escolha da vida, a segurança financeira de um contrato longo e a titularidade garantida, versus a lealdade e o carinho de um clube gigante, onde ele virou ídolo, mas onde seu futuro em campo é incerto. E para o Vasco da Gama, a decisão é ainda mais complexa. É o equilíbrio entre o pragmatismo financeiro e a convicção tática de um projeto novo, contra o capital emocional de um ídolo. É a decisão entre remodelar o elenco à imagem e semelhança do seu treinador ou adaptar o sistema para acomodar seu artilheiro. O que nos leva a uma reflexão final que vai além do fica ou sai. É sobre o que essa decisão representa para o futuro do Vasco. Exatamente, as fontes nos pintam o quadro de um Vasco em plena transição, tem um técnico com ideias muito fortes querendo implementar seu estilo, a diretoria se movimentando no mercado e, como pano de fundo, até uma previsão ousada do jornalista PVC, citada em uma das matérias, de que o Vasco pode ser campeão em 2026. A questão que fica, então, não é apenas se o Vegete vai sair, é como esta decisão específica, seja a de manter um ídolo que não se encaixa 100% no plano, ou a de liberá-lo para ser fiel à filosofia, será o primeiro grande sinal do tipo de mentalidade que o Vasco está construindo. Para chegar a esse título em 2026, o caminho é a rigidez tática e a convicção cega em um método, mesmo que custe um ídolo, ou é a flexibilidade e a capacidade de adaptação. A forma como o clube resolver o caso Vegete não vai nos dizer apenas quem será o centroavante do time em 2026, mas sim qual é a alma e a prioridade deste novo projeto. E essa é uma resposta que vale muito mais do que qualquer contrato.